Estamos de volta ao Expresso da Manhã. Hoje é dia 12 de junho, Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil. E para esta edição do Expresso da Manhã, trazemos um convidado que nos vai falar sobre a efeméride. Muito bom dia, Dr. Neves. Como está? Muito bom dia. De saúde estamos bem. Realmente comprometidos com a causa que hoje celebramos, não só em Moçambique, mas assim como no mundo todo. Tal como disse anteriormente, hoje é Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil e para esta edição do Expresso da Manhã trazemos o Dr. Neves, trazemos o Dr. Executivo da Visão Juvenil, Abel das Neves, que vai nos falar sobre esta efeméride. Vamos começar mesmo pela base. Quando é que foi instituída esta data e por que razões? O Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil foi instituído há alguns anos atrás, no âmbito das organizações, ou sobretudo da Organização Internacional do Trabalho, como uma das formas de garantir a sensibilização dos governos, sensibilização da sociedade civil, assim como de vários outros atores, numa perspectiva de garantir a inclusão de todos para o combate a este mal, que já vem dizimando, de facto, o futuro de muitas crianças, não só em Moçambique, como a nível internacional. E, no nosso caso particular, Moçambique é signatário desta convenção e várias organizações da sociedade civil com enfoque para a coligação para a defesa dos direitos da criança, ROSC, junto de várias outras organizações a ela afiliadas, estão a levar a cabo várias ações de modo a garantir que a defesa dos direitos das crianças, de modo a garantir que o trabalho infantil de facto seja extinguido, o trabalho infantil seja veementemente condenado em todas as suas formas, em todos os locais dentro do território nacional, não só, mas a nível também internacional, através de várias outras plataformas, que esta mesma plataforma, o ROSC, é também membro. Mas antes de avançarmos mais para falarmos em torno deste dia, o que é exatamente o trabalho infantil? O trabalho infantil considera-se como todas as atividades realizadas por crianças, independentemente daquilo que é efetivamente a sua idade, ou melhor, a Organização Internacional do Trabalho, assim como a nossa legislação moçambicana, já estabelece uma idade mínima para que uma criança ou para que as pessoas possam trabalhar. E no caso particular da legislação moçambicana, considera que só a partir dos 15 anos é que as crianças podem começar a fazer algum trabalho para a sua geração de renda. E abrindo uma exceção para que estas atividades possam ser também realizadas por crianças de por aí seus 12 anos, mas com permissão de algum adulto. Agora, torna-se de facto preocupante olhando para aquilo que são os cenários que todos nós temos vindo a testemunhar. Nós estamos a falar de ações como há aqui uma tipificidade de algumas das tarefas ou de alguns dos trabalhos. Quando falamos de trabalho infantil ou de 12, 15 anos em diante, não estamos a falar, por exemplo, daquilo que nós temos vindo a observar dentro da nossa sociedade, em que encontramos crianças a venderem ovos, encontramos crianças a vender água nos cemitérios, encontramos crianças nas obras, encontramos crianças a lavarem carros, entre várias outras formas. E assim como o caso da prostituição, o caso do garimpo, entre várias outras ações. Então, existem algumas funções, alguns trabalhos específicos que são determinadas, que é possível sim, pela sua natureza, pela sua leveza, é possível que crianças de 12 anos, 13 anos em diante consigam de facto realizar. E neste caso particular, temos aqui, por exemplo, em Moçambique, várias ações que, olhando para aquilo que é o próprio plano de ação de combate àquilo que são as piores formas de combate ao trabalho infantil, que é um documento que foi publicado pelo Conselho de Ministros na sua 31ª sessão de 2017, dia 5 de setembro, que estabelece quais são as piores formas de trabalho infantil em Moçambique. E neste caso destacamos, por exemplo, o garimpo,
não é? Onde encontramos muitas crianças a morrerem por asfixia, quedas das próprias minas. Encontramos várias crianças envolvidas, por exemplo, na prostituição, que não é uma autêntica violação daquilo que são os direitos das crianças. Encontramos crianças também a trabalhar em casas de pasto, que é uma autêntica violação também daquilo que são os direitos humanos. E isto, consequentemente, a realização dessas várias outras tarefas, ou mesmo, como dizia também, no setor informal ou no setor do comércio, encontramos várias crianças envolvidas no meio desse processo. E isto acaba trazendo vários impactos negativos para aquilo que é o próprio desenvolvimento da criança, não só, mas vem se refletir naquilo que é o futuro de uma nação quando já esta criança é adulta. Isto por quê? Porque à medida em que o tempo vai crescendo, acaba não tendo espaço, acaba não tendo tempo para que possa se dedicar, por exemplo, à educação, acaba não tendo uma saúde adequada, acaba não crescendo com um pleno gozo daquilo que são os seus direitos. Estamos a falar da educação, como já havia dito, a saúde, a proteção dentro daquilo que é a sua família, assim como a questão do próprio lazer, a prática do desporto, que são ações efetivamente importantes para aquilo que é o crescimento saudável da criança. Estamos aqui a falar das consequências do trabalho infantil. O que é que está na origem deste problema no nosso país em particular? No nosso país, de forma particular, o trabalho infantil tem várias razões. E dentre as várias razões encontramos, por um lado, aquilo que é o efeito ligado à pobreza. Não só, mas não queremos dizer que por causa da pobreza é preciso que as crianças sejam exploradas. Há aqui uma necessidade, talvez, ter que fazer uma pequena diferenciação. Existe aquilo que são trabalhos efetivamente domésticos que as crianças realizam no seu dia a dia dentro das suas famílias, sobretudo nas zonas suburbanas. Encontramos a prática da agricultura em família, mas que tem tempo, de facto, para que esta criança possa cumprir com aquilo que são os seus direitos, possa ter acesso à educação, possa ter direito ao lazer e cuidados de saúde e por aí em diante. Agora, existe, por outro lado, aquilo que é a exploração de crianças, que é aquilo que nós encontramos, são realidades que nós encontramos na nossa sociedade, em que, por exemplo, como falava do caso do garimpo, em que existem senhores que contratam, sobretudo, crianças como mão de obra barata para trabalharem, por exemplo, nesta questão do garimpo, como para poderem trabalhar, por exemplo, na venda de ovos. Vemos aqui muito na cidade, estão a vender ovos, estão a vender créditos, estão a vender plásticos, estão a vender várias outras coisas, pão e circulando e por aí em diante. Então, isto é exploração da criança, porque existe alguém por trás daquela criança que todos os dias dá um produto e no final do dia quer cobrar de facto aquilo que é o dinheiro resultante das vendas. Não interessa se a criança está doente, não interessa se a criança há que ir à escola, não interessa se a criança está saudável, não interessa se tem uma alimentação adequada. Imaginemos o caso de crianças, por exemplo, como dizíamos, que determinadas entidades ou determinados senhores contratam e deixam o dia todo, por exemplo, durante o dia para venderem nas ruas. Como é que é a alimentação destas crianças? Como é que são os cuidados de saúde destas crianças? E ninguém se importa com estas crianças. Então, encontramos também várias situações de importação ou que isto chama-se tráfico, sobretudo até de crianças, em que são levadas das províncias para virem à cidade de Maputo, com promessas, às vezes, de que é preciso vão fazer o trabalho e etc. Ou porque vem a promessa que muitas das vezes recebemos, tiram as crianças dos pais, nas províncias, vamos a Maputo para poderem estudar, para poderem ajudar em casa, e quando chegam aqui, a realidade é bem contrária. Já tivemos várias situações, sobretudo dentro dos nossos membros a nível do ROSC, de várias organizações que estão a hospedar crianças que foram de facto maltratadas, foram traficadas dentro das suas províncias com promessa de virem aqui a Maputo para poderem serem cuidadas, fazerem parte de uma determinada família, e quando chegam aqui são colocadas em cativeiro, sobretudo para a prostituição infantil. Então existem senhores que têm casas e que colocam ali as crianças, sobretudo as meninas, e vêm os senhores aí praticamente para esta questão de prostituição. É algo forçado, e porque as pessoas, de facto, as crianças não têm alternativas, não têm onde ir, não têm dinheiro, não têm como, acabam efetivamente se submetendo a estas ações. Então temos vários membros que estão, de facto, engajados no meio desse processo. O trabalho infantil é uma realidade no nosso país e no mundo inteiro, de forma geral. No nosso país,
Qual é o ponto de situação em termos numerários do trabalho infantil? No mundo todo, temos mais de 150 milhões de crianças que estão envolvidas em ações ligadas ao trabalho infantil. E no nosso caso em particular, um estudo publicado faz menção que de 2014 a 2016 tínhamos um universo de mais de 1 milhão e 100 crianças que estavam diretamente envolvidas em trabalho infantil. E maioritariamente deste número estão de facto dentro das zonas urbanas e o outro número está de facto nas zonas suburbanas. E isto é o que de facto preocupa a todos nós, isto porque é uma sociedade, é o futuro de um país que está de facto a ser hipotecado, porque quando começamos a criar as crianças, aliás, praticamente não diria criar, quando começamos a fazer as crianças crescerem violadas os seus direitos, automaticamente é o futuro de uma nação que fica de facto comprometida, porque quanto mais educamos a criança, estamos a dizer que vamos melhorar as condições de vida do povo moçambicano, o futuro de facto desta nação. E quando estas crianças não crescem com saúde, não crescem com educação, a geração vindoura fica de facto toda ela hipotecada. Quais é que têm sido as maiores vítimas do trabalho infantil? Rapazes ou raparigas? Desses estudos efetivamente publicados, constatam que a maior parte são meninos, neste caso são rapazes. E quantidade, quer dizer, numa proporção de 100%, encontramos 60% rapazes e praticamente 30% ou 40% de facto meninas. Mas olha-se um pouco também para aquilo que é a demanda de facto do mercado. Onde é que nós encontramos esses rapazes? Encontramos a fazer trabalhos nas obras, encontramos a fazer esses trabalhos, sobretudo pesados, a nível das nossas cidades, assim como a nível das províncias, como fizemos menção, por exemplo, naquilo que são as piores formas de trabalho infantil, nesta perspectiva, por exemplo, o garimpo. E encontramos, por exemplo, o caso das meninas, neste caso em que muitas delas são traficadas com promessa de virem a Maputo estudar, depois em contrapartida são colocadas para questões de prostituição, ou mesmo como cativeiro, dizer que são empregadas domésticas, entre várias outras que nós vemos por aí fora, outras a venderem vários tipos de produtos a nível das nossas vias públicas. No nosso país, quais são as províncias que mais casos de trabalho infantil registram? Olhando para aquilo que são as províncias de maior densidade populacional, varia também de trabalho para trabalho. Por exemplo, fazendo destaque destas piores formas de trabalho infantil em Moçambique, iremos encontrar, por exemplo, em regiões como as zonas, sobretudo do centro e norte, maior parte dos jovens, maior parte, desculpe, das crianças estão envolvidas, por exemplo, em ações ligadas ao garimpo. Voltando um pouco para a zona centro, também algumas províncias, encontramos também muita prostituição, sobretudo infantil, olhando para distritos como cidades como, por exemplo, sobretudo aquelas que estão no corredor, o caso de Mucuba, o caso, por exemplo, de Tete, aquelas províncias que estão a trazer aqui um boom em termos de investimentos, sobretudo externos, mas também aquelas que se localizam dentro daquilo que é o corredor a nível da Estrada Nacional número 1. Voltando à cidade de Maputo, iremos encontrar, por exemplo, como fazia menção, crianças que estão envolvidas sobretudo no comércio informal, que é um número enorme, que é um número assustador, que de facto sempre fazemos questão de chamar a atenção de quem é de direito para que de facto intervenha neste processo. Estamos mesmo a terminar. Quais são as ações que estão em curso com vista a combater o trabalho infantil no mundo em geral e em particular no nosso país? Há um trabalho que está a ser realizado, coordenado de facto por vários atores. Primeiro, ressalvamos que nós, como uma plataforma, o ROSC e seus membros todos que lá integram, para fazermos uma ação melhor, de uma advocacia um pouco mais coordenada, temos vindo a trabalhar com o governo, sobretudo com os ministérios afins, estamos a falar da própria criança e gênero, assim como o Ministério do Trabalho, para que de facto possa intensificar. Primeiro fazemos uma advocacia para que todos os empregadores respeitem aquilo que são os direitos das crianças, seja o setor privado, assim como respeite aquilo que são os direitos da criança, não contratem de facto menores de idade para
as suas instituições. E estamos a fazer este trabalho de educação. Quanto mais falamos nos mídias sobre a questão do trabalho infantil, educamos praticamente a sociedade toda para que cada membro da comunidade, cada família tenha a responsabilidade de proteger as suas crianças, porque são essas crianças que dependem do futuro deste país. Hoje é Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. Considerações finais? As considerações finais que nós, como ROSC, deixamos primeiro para o governo para que possa, de facto, tomar o seu papel de dianteira, sobretudo na regulação daquilo que são as políticas e instrumentos de governação que defendem aquilo que são os direitos da criança, mas também lançamos o mesmo apelo à sociedade civil, no entanto, que um todo, assim como ao setor privado, para que, de facto, possamos nos engajar dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, as autoridades locais, para que o trabalho infantil seja veementemente condenado e que, de facto, todos aqueles violadores dos direitos da criança sejam efetivamente responsabilizados. Estamos à conversa com o diretor executivo da Visão Juvenil, Abel das Neves, sobre a efeméride que hoje se assinala, que é o Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil. Abel das Neves, muito obrigado pela sua presença aqui no Expresso da Manhã. Volte mais vezes. Obrigado. Seguimos com mais informação no Expresso da Manhã. O governo do Mali confirmou o ataque ocorrido esta segunda-feira no centro do país. Ao todo, são 95 mortos e 19 desaparecidos, em consequência de um dos maiores massacres dos últimos tempos. Um ataque armado esta segunda-feira na povoação de Sunankobo, no Mali, fez perto de 100 mortos, segundo fontes da região. Até o momento, mais de 90 corpos foram encontrados e há pelo menos 19 pessoas desaparecidas após o ataque, que parece ter motivações étnicas. Segundo o comunicado oficial, o massacre ocorreu em Sobami, da pertencente comunidade rural de Sanga, na região central de Mopti. De madrugada, homens armados cercaram o vilarejo, realizaram um ataque, incendiaram vários imóveis e mataram diversas cabeças de gado. O governo atribuiu o ataque a supostos terroristas, pois todos os observadores no Mali afirmam que se trata de um ataque por motivos étnicos contra os Dogon. Reforços militares foram enviados à região para perseguir os autores do massacre. O massacre desta segunda-feira lembra o ocorrido em março, na povoação de Ogossagou, também na região central do Mali, que terminou com 157 mortos. No massacre de segunda-feira, os observadores descartam a participação do grupo jihadista, porque estes últimos costumam atacar em símbolos do Estado, como a polícia, o exército e os funcionários, e não tanto povoações da sociedade civil. Mas até o momento não há nenhuma reivindicação sobre o ataque. A missão de paz da ONU no Mali anunciou que registrou pelo menos 488 mortos em ataques nas regiões centrais de Mopti e Ségou desde janeiro de 2018. Manhã desta terça-feira, uma grua retirou os destroços do barco naufragado no rio Danúbio no mês passado. A operação envolveu vários mergulhadores, meios técnicos e também de segurança. O naufrágio provocou 28 mortos. 8 pessoas ainda estão desaparecidas. A bordo estavam turistas sul-coreanos e membros da tripulação. As operações de busca, compostas por mergulhadores húngaros e sul-coreanos, foram prejudicadas pelas fortes correntes do rio. A investigação aberta pelas autoridades húngaras procura perceber as circunstâncias em que o navio Sereia colidiu com um barco de turismo durante uma manobra debaixo de fortes chuvas. Foi o pior desastre do Danúbio dos últimos 50 anos. Nas últimas 2 semanas, centenas de pessoas vieram até as margens do rio Danúbio colocar coroas de flores e velas, numa homenagem a todos os que perderam a vida neste trágico acidente, explica o repórter da Euronews, Karoli Sislagi. O exterior da Embaixada da Coreia do Sul transformou-se também num local de homenagem às vítimas deste acidente. A investigação está em andamento e o capitão da embarcação foi preso. O homem ucraniano, de 64 anos, é suspeito de comportamento negligente e de ter colocado os turistas em perigo. Os advogados de defesa garantem que o capitão não fez nada de errado. Ainda na página internacional, 3 governantes britânicos manifestaram interesse em ocupar o cargo de primeiro-ministro colocado à disposição na última semana por Theresa May. No total, existem 10 candidatos do Partido Conservador que querem ocupar o cargo deixado vago na sexta-feira passada pela primeira-ministra em exercício Theresa May. A antiga líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom,
apresentou a sua candidatura esta terça-feira. Letson afirma que quer sair da União Europeia no final de outubro e é mandatório. Na minha opinião, o próximo primeiro-ministro deverá ter um plano claro para uma saída ordenada no final de outubro. Deverá ter a capacidade de negociar para cumprir isso e, acima de tudo, deverá ter uma visão positiva do próximo capítulo da história da nossa grande nação. É isto que tem a oferecer ao Reino Unido, afirma o ministro do Interior, Sajid Javid. Igualmente na corrida, manteve-se determinado em sair da União Europeia no final de outubro, com ou sem acordo. Eu tenho sido muito claro relativamente a isso. Todos queremos chegar a um acordo. Esse é o meu grande objetivo. Mas se chegarmos ao final de outubro e a escolha for entre a ausência de acordo ou permanecer na União Europeia, eu escolho a ausência de acordo, disse Javid esta terça-feira. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, é o favorito entre os membros do Partido Conservador. E tudo sugere que Johnson lançará a sua campanha esta quarta-feira. Na quinta-feira, terá lugar a primeira ronda de votações, que se sucederão durante as próximas 2 semanas, até emergirem 2 candidatos. A escolha final será colocada aos cerca de 160 mil membros do Partido Conservador, que escolherão o próximo chefe do governo através de voto postal. Do lado da União Europeia, a corrida à sucessão de Theresa May não muda a situação. Todos sabem o que está na mesa, e o que está na mesa foi negociado com sucesso pela Comissão e aprovado por todos os Estados-membros. A eleição do novo primeiro-ministro não vai alterar os parâmetros do que está sobre a mesa, adiantou o porta-voz da Comissão Europeia, Margaret Chinas. Colocamos um ponto final à presente edição do Expresso da Manhã. Novo encontro está marcado para uma próxima oportunidade. Até lá, votos de uma excelente manhã de quarta-feira. Bom dia.